Este projeto é contemplado pela Lei Aldir Blanc, número 14.017/2020. Edital 2, Cultura e Campus Conectado. Patrocínio Lei Aldir Blanc, Funcultura, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal Pátria Amada Brasil. Apoio Cultural, Prefeitura de Campos, Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, Cultura e Campus com Horizonte e com Cultura. A gente sabe que ele nasceu em Campos, aparentemente ele teria fugido de casa, vindo para o Rio de Janeiro. Puxar o nome de Wilson Batista como um nome que deve ser preservado, um nome que deve ser valorizado, é puxar todo um universo chamado samba, que é genuíno na nossa cidade. Você não pode falar de música popular brasileira sem citar Adelso Carvalho. Se não citar, está cometendo um grande erro, grande erro. E chegou lá, foi uma festa só, os artistas da Program, a diretoria toda, o presidente, todo mundo aguardando o Dom Américo para o lançamento do seu LP. E foi sensacional. Campos não dá valor a eles, eles dão muito valor a Campos. E eles são muito mais importantes do que Campos para mim. Porque eles são artistas. Campos dos Goytacazes, uma das principais cidades do estado do Rio de Janeiro. Cortada pelo Rio Paraíba do Sul, possui hoje quase 500 mil habitantes. De vila rústica, instalada em 1677, ela vê um rápido crescimento econômico, baseado na indústria açucareira, desde os banguês até as usinas aqui instaladas em 1888. Em terras próprias, Campos é elevada à categoria de cidade em 1835, porque já chamava a atenção do governo imperial pela sua importância política e econômica na região e no estado. Mas nesse momento de vila e cidade, Campos só tinha uma praça principal e umas 25 ruas sem pavimento, bem tortinhas no centro da cidade, no sítio histórico hoje. Inaugura o século XX com a modernidade. Tem ainda um importante conjunto arquitetônico. Com os cafés, a cidade se ilustra no início do século XX. Com os cafés, cinema, teatro, sendo o Teatro Trianon o mais importante deles, tinha 1.200 lugares com frisas, arquibancadas e galerias. Bastante suntuoso, recebeu peças afamadas estrangeiras. O expoente político Nilo Peçanha foi o nosso presidente do Brasil, que inaugura uma rede de ensino importantíssima, as escolas de aprendizes artífices. Hoje, as escolas técnicas, os institutos de ensino superior, institutos federais de ensino superior, espalhados em todo o Brasil. As liras, bandas de música, hoje centenárias, Apolo, Operário Campista, a Guarani. E como músico também, quem chama atenção para si é o Wilson Batista, importante sambista e compositor brasileiro, mas ele divide os holofotes com a Mercedes Batista, a primeira bailarina negra do Brasil. Em meados do século passado, a cidade, o município, experimenta o declínio da agroindústria açucareira. O município de Campos teve uma reviravolta econômica de grandes proporções a partir da década de 70. Até então, uma economia muito ligada à agricultura, especialmente à lavoura de cana e à produção de álcool e açúcar. A partir dos anos 70, o perfil da economia em Campos ia mudar completamente com a descoberta de petróleo por parte da Petrobras na bacia de Campos, né? Descobertas que começaram a ocorrer a partir de 1974 e que depois se seguiram numa sequência fortíssima de descobertas
a Petrobras empreendeu um grande esforço de desenvolvimento dos poços de petróleo descobertos na Bacia de Campos. Com isso, já nos anos 80, a região se tornou a grande produtora de petróleo no Brasil, responsável na época, anos 80 e 90, por mais de 80% do petróleo brasileiro, o que transformou completamente o perfil da economia regional. Hoje, Campos tem uma posição menos proeminente por conta da descoberta do pré-sal. As maiores reservas do pré-sal não estão na Bacia de Campos, estão fora daqui, mas ainda assim é uma região privilegiada do ponto de vista do financiamento público por causa dos royalties e participações especiais oriundos da indústria de petróleo. Toda cidade de qualquer país pode revelar figuras de expressão nacional e até mundial na arte, na cultura. No caso de Campos, isso se acentuou por vários motivos. Sempre foi, por exemplo, uma cidade do interior da antiga província e depois estado do Rio de Janeiro, de grande importância econômica, política, e o Rio foi por muito tempo a capital do Brasil. A questão é saber em que casos Campos tem algum peso na carreira dos artistas daqui que ganham projeção. Porque alguns praticamente só nasceram na cidade e, quando muito, ganham de uns poucos conterrâneos homenagens bairristas. E isso muitas vezes depois que esses artistas morrem. Mas tem artista campista desde os primórdios da indústria fonográfica no nosso país. A indústria fonográfica no Brasil, ela começou ainda no século XIX. Tem uma pessoa chamada Frederick Figner, que ele trouxe alguns cilindros, que são cilindros de cera, onde que você grava e escuta na mesma cera. O Fred Figner é tcheco, depois ele naturalizou norte-americano, e depois ele naturalizou brasileiro. Agora, uma coisa que fez uma revolução muito grande é que em 1900 ele fundou uma firma chamada Casa Edison. E nessa Casa Edison, ele então começou a vender não só os cilindros, mas aquilo que a gente hoje conhece como discos, que são chapas, né? Eles chamavam de chapas na época. Essas gravações eram um pouco mais lentas, um pouco mais rápida, porque a gravação era feita com bateria. Não existia, só em 1920 e tantos é que teve a eletricidade, que teve a gravação elétrica. Essas gravações eram feitas usando bateria. Então, por isso elas são chamadas de mecânicas. Não é? É uma produção muito grande. Hoje se sabe que nessa fase mecânica, foram cerca de 10 mil discos, 10 mil fonogramas, quer dizer, 10 mil músicas. Não o disco duplo, quer dizer, era a faixa. A gente só tinha as faixas, não é como a gente tem um LP que você tem 12 faixas. Tinha, né? Hoje em dia quase tudo é streaming, então hoje voltou novamente para as faixas, porque você faz a busca por faixas. A Casa Edison foi a primeira gravadora do Brasil e ela foi, na época dela, ela ficou sendo a quarta gravadora mundial. Aí, então, em 1904, foi feito um acordo com a Odeon. E então, o que ele fez? Era uma coisa assim, realmente ele vendia as dúzias. Ele, sabe, ele vendia muito mesmo. E vendia por catálogo, iam com viajantes, antigamente se chamava de viajantes, né? Eles entregavam esses produtos no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Nos primórdios da indústria fonográfica no Brasil, que começou ainda no final do século XIX com registros de cilindros, e no início do século XX com discos, os dois artistas que mais gravaram foram, em primeiro lugar, Baiano e, em segundo, Mário Pinheiro. Baiano, como indica o próprio nome, nasceu em Santa Maria da Purificação, Bahia, e se radicou no Rio. Ficou famoso pela gravação de Pelo Telefone, em 1916, para o carnaval do ano seguinte. E Mário Pinheiro nasceu em Campos.
O Mário Pinheiro, ele foi um dos grandes cantores do começo do século XX, um dos mais populares. E é interessante que ele não ficou só na música popular, ele também transitava pelo canto lírico. Tanto tinha um repertório como modinhas, lundus, cançonetas, como atuava também cantando óperas, operetas, e em determinado momento de sua carreira, ele vai se dedicar bastante a esse lado do canto lírico, né, atuando em óperas, operetas. Inclusive, ele é um dos artistas que vai inaugurar o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, em 1909, com a ópera Moema, de Delgado de Carvalho. Em minhas pesquisas, eu sempre encontrei que Mário Pinheiro havia nascido na cidade de Campos, no Rio de Janeiro. Porém, pesquisando mais profundamente, eu achei mais 2 outras fontes indicando que ele havia nascido no Ceará. Uma dessas fontes é o Jornal do Ceará, de 17 de novembro de 1911, numa época em que Mário Pinheiro estava aqui em Fortaleza para se apresentar no Teatro José de Alencar, e esse periódico cearense emitiu uma nota intitulada Um Artista Cearense, em que afirma que Mário Pinheiro era um filho do Ceará que voltava à cidade após uma longa ausência. E a outra fonte foi um leitor do meu blog, Arquivo Marcelo Bonavides, que informou que, segundo a escritora Adalzira Bittencourt, que escreveu em 1943 o livro Surgiu no Céu Mais Uma Estrela, homenagem póstuma a Eda Bezerra Pinheiro. A Adalzira Bittencourt informa que Mário Pinheiro era parente do pai de Ada, o médico Manuel Alfredo Rodrigues Pinheiro. E esse médico informava que o Mário Pinheiro havia nascido na cidade de Cachoeira, interior do Ceará, que atualmente se chama, a cidade é Solonópole. E, segundo ele, o Mário Pinheiro, em 1888, numa seca, ele teria seguido para São Paulo com a família. E lá em São Paulo, ele teria sido adotado por um paulistano. E, a partir daí, desenvolvia sua carreira. Mas eu reforço que, na maioria das vezes, eu sempre encontrei fontes informando que Mário Pinheiro nasceu na cidade de Campos, no Rio de Janeiro. A gente sabe que ele nasceu em Campos, aparentemente ele teria fugido de casa, vindo para o Rio de Janeiro. Durante um tempo aqui, o que ele passou, ele tem notícia dele tentando apresentar-se como um palhaço num circo, né? E depois ele tem notícia dele cantando no passeio público, ele cantando, se acompanhando ao violão. Ele tinha, naturalmente, uma emissão estável. Eu não sei se era, como se diz, se ele estudou ou não. De 1904 até mais ou menos 1912, né, teve uma produção de 400 e poucos discos. Vocês imaginam se você gravar 400 e poucas músicas? É muita coisa, né? Então, assim, é um repertório muito grande. Teve uma certa época que além da Casa Edison, existiam outras gravadoras pequenas. E vinham também técnicos da Columbia, depois da Victor, né? A Columbia gravou alguns discos com o Mário Pinheiro. E depois, então, houve até uma quebra de contrato com a Casa Edison. O Mário Pinheiro foi para os Estados Unidos, dos Estados Unidos, em 1912, 14, por aí. E aí ele foi, parece que a Victor, ele foi trabalhar na Victor, onde eles dizem que ele gravou cerca de 100 fonogramas. A qualidade vocal dele era lírica.
Agora, ele começou a carreira dele, como eu falei, cantando as modinhas e lundu já no passeio público. Ele gravou o repertório que era tradicional. Ele só foi trabalhar com essa parte lírica quando ele foi para a Itália, dos Estados Unidos. Aparentemente, Victor queria que ele como se diz, ele se especializasse mais e ele foi para lá para ter esse treinamento, né, em canto lírico, e aparentemente cantou na ópera. Ele casou, inclusive, com uma arpista, uma tocadora de harpa, né, chamada Aida, que voltou com ele para o Brasil em 1918, e eles tiveram 2 filhos. Mas, assim, parece que ele cantou ópera lá. Mas aqui, quando ele veio gravar, ele voltou novamente a gravar as músicas populares. O Mário Pinheiro teve um final de carreira melancólico. Ele, assim que chegou no Brasil, ele separou da mulher, né, e que ficou com os filhos, e ele gravou para a Casa Edison alguns duetos, inclusive com o baiano. Esses duetos de cançonetas e também umas espécies assim de desafios caipiras, entre aspas, né? O repertório que o Mário Pinheiro estava gravando era o mesmo repertório que ele estava gravando no início do século. E aí, na época, já tinham os sambas, os machiches, etc. Não necessariamente as modinhas, lundus e cançonetas do início do século. Esse foi também um outro aspecto, não é? E aí, então, o que se sabe é que ele faleceu na miséria, né, num hospital, falam que é no Rio Comprido, quer dizer, na cidade do Rio de Janeiro mesmo, em 1923. A pesquisa sobre artistas de campos com atuação na música e na indústria fonográfica ainda conta com poucos trabalhos tratando do assunto de forma panorâmica. Em 1992, o professor Vicente Marins Rangel Júnior, pouco depois de defender sua dissertação de mestrado no Conservatório Brasileiro de Música do Rio de Janeiro, conseguiu publicá-la integralmente em livro, com o apoio da Prefeitura de Campos. Recortes da Memória Musical de Campos, 1839 a 1965, Subsídios musicais para a construção de uma história da cultura campista. Esse livro é até hoje uma importante referência para o conhecimento da produção musical de Campos. Aqui, o autor aborda o assunto desde a primeira metade do século XIX, com a fundação da primeira instituição de ensino formal de música na cidade, até a década de 60, incluindo informações posteriores a esse período. E o interesse do professor Vicente foi tanto pela música popular quanto pela música erudita. Um dos resultados da publicação desse livro foi o lançamento, mais de 20 anos depois, em 2014, dessa caixa Resgate da Memória Sonora de Campos, editada pelo Orfeão Santa Cecília. Essa caixa inclui 5 CDs, um DVD-ROM e folheto explicativo. Um trabalho mais modesto, em termos de número de páginas, foi essa revista, publicada em 1999. Campos, Nossa Música, a música popular do Brasil através dos artistas de Campos. Como indica o título, é voltada para artistas da música popular de Campos que tiveram projeção fora da cidade, nacional e até internacionalmente. Foi produzida basicamente a partir de pesquisas do jornalista Chico de Aguiar, que sempre teve grande interesse por música popular, especialmente a produzida por artistas de Campos. Quem gosta de música gosta desde que nasce, né? Eu acho que eu nasci cantando. E quando eu era muito criança, ainda morava na Rua Ipiranga, ainda na casa que a gente tinha lá, que o meu pai depois transformou em padaria. E aí nós tivemos sair de lá. Mas eu me lembro que ainda era nessa casa. Eu saí de lá em 1947,
51 ou 52 a gente mudou para a Rua 3 de Maio. E eu me lembro que ainda, eu com 4, 5 anos ainda eu ouvia meu irmão, que faleceu com 22 anos, que ele era de 37, ele era 10 anos mais velho que eu. Ele botava muito Nelson Gonçalves para tocar lá em casa. E Nelson Gonçalves cantava tudo de Adelino Moreno, mas gravou aquela música que o Wilson Batista fez, Dolores Sierra. Dolores Sierra, de Barcelona, em Tureão, a letra, né? Quando o Chico Viola morreu, o Wilson Batista fez aquela música Chora Estância, Salgueiro e Mangueira, todo o Brasil emudeceu, chora o mundo inteiro, que o Chico Viola morreu. Ao som do seu plangente violão, ele deixou seu coração. Partiu, disse adeus, foi pro céu, foi fazer, Companhia Noel. Isso é de Wilson Batista também. E aí eu comecei a dar importância que tinha um cara de campo que fazia música, né? Que a gente era o Wilson Batista. E quando eu fui fazer faculdade de jornalismo, na Cássia Livre de São Paulo, que eu formei lá, eu morava em São Paulo, fiz faculdade lá. E aí nós fomos fazer o estudo sobre o grupo, o meu grupo de apresentar para a matéria Cultura Brasileira, tinha que fazer uma redação de uma monografia, isso. Aí escolheram Noel Rosa. E né, no que eu estou estudando Noel Rosa, eu nem sabia até então, isso em 1982, 83 por ali. Eu não sabia da polêmica. Eu só conheci o Wilson Batista, conheci o Noel Rosa. Mas não sabia da polêmica. E quando eu fui fazer a monografia, eu descobri que o Wilson Batista tinha participado daquela polêmica. Foi lá na faculdade de comunicação social que eu descobri isso. Aí eu me dediquei, voltei para cá, cheguei aqui e assim, meu Deus, como é que pode? Esse cara é muito mais importante do que eu pensava. Eu não sabia da importância do Wilson Batista. Mas aí em 89 eu vim morar definitivamente em Campos, voltei para Campos definitivamente. E nessa volta eu passei a me interessar, a mostrar o trabalho do Wilson Batista. Quando o Clécio Caldas veio, o Gerson Pereira, trouxe o Clécio Caldas no Clube do Choro e Companhia, que ele era um dos diretores do Clube do Choro, e ele veio a Campos 3 vezes, Clécio Caldas. A primeira vez foi aqui na Casa do Cultura de Vila Maria, e depois Gerson trouxe lá no Clube do Choro, que funcionava lá em frente à Igreja do Rosário, naquele Hotel Flávio, está lá ainda o prédio, né? Nesse dia, Gerson pediu para eu levar o material que eu tinha de Wilson Batista. Eu levei a biografia de Bruno Ferreira Gomes, que é o primeiro livrinho que saiu sobre Wilson Batista, foi da década de 80. O Bruno foi parceiro de Wilson Batista, então tudo que ele escreveu ali, escreveu de conhecimento de quem conviveu, entende? Foi a primeira biografia de Wilson Batista. Levei material para os discos, tudo que eu tinha sobre Wilson Batista, eu levei lá, fiz uma exposição. Aí fui chamado pelo Rotary para fazer uma palestra no Rotary, na Casa Amizade. Fui no Lions, falar sobre o CIEP, no Instituto Histórico Geográfico. E depois eu li o livro também do Luiz Pimentel e Luiz Fernando, que era Meninos do Rio, né? Perfis do Rio. E depois ainda veio o definitivo, que é a Bíblia sobre Wilson Batista, maravilhoso, o livro do Alzugui, né? Rodrigo Alzugui. E aí, sabe, minha coisa, eu já tinha muitos LPs, comecei a comprar tudo mais que podia, que fazia referência ao Wilson Batista. E aí veio Delcio Carvalho, quando eu fui fazer essa revista, eu procurei por Delcio Carvalho. Porque eles todos escrevem, quando eles falam neles, eles falam que eu sou de Campos. Campos não dá valor a eles, eles dão muito valor a Campos. E eles são muito mais importantes do que Campos para mim. Eles são artistas. Um trabalho indispensável sobre Wilson Batista foi a terceira e mais completa biografia dele, escrita por Rodrigo Alzugui. Esse trabalho contou com a importante colaboração de 2 campistas, o musicista Fabiano Artiles e a socióloga e cantora Simone Pedro. Os 2 pesquisaram tudo sobre a vida de Wilson Batista em Campos. A gente escuta as músicas do Wilson
as marchinhas, os sambas, e fica esperando ali escutar alguma peculiaridade campista, algo que a gente reconheça. Na verdade, isso está em toda a obra do Wilson, porque o Wilson é produto de uma vida híbrida que Campos já apresentava no início do século XX, que é o período que ele vive na cidade, né? Ele nasce e sai daqui com 13 anos de idade. E o Wilson viveu muito nessa dinâmica entre o popular e o clássico, que é algo muito presente na obra artística dele. O Wilson vivia assim, né? Na Rua da Boa Morte, que era uma localização muito marcante na vida boêmia campista, que envolvia ali política, profissões tidas como pouco morais, né, como a prostituição, muita boemia festiva. Então as casas davam festas até altas horas, de acordo com as denúncias de posturas no jornal Monitor Campista e entre outros jornais, né, denunciavam a Rua da Boa Morte como uma rua que não parava, uma rua que causava problema. Então, o Wilson é fruto dessa rua, onde tinha prostituição, macumba, samba até altas horas. Wilson também era frequentador assíduo dentro do possível, né? Porque não tinha dinheiro constantemente, mas era frequentador assíduo do Coliseu dos Recreios, que era um lugar que era uma espécie de show de variedades, né? Principalmente tinha um cine-teatro, e lá ele provavelmente, né, foi espectador de grandes musicais apresentados por companhias, tanto locais quanto de capitais, algumas até internacionais. O Wilson o tempo todo se refere ao circo, se refere ao teatro, o Wilson se refere ao carnaval, o Wilson se refere à rua, demais. E tudo isso ele já chega no Rio de Janeiro trazendo essa vivência de rua, teatro, casa cheia da sua cidade. Eu tenho uma forma muito particular de enxergar esse não reconhecimento da obra do Wilson Batista, principalmente pelo fato de sempre fazerem a referência ao Wilson Batista em relação ao disco Polêmica, né, que foi essa troca divertida de composições aí com Noel Rosa, né? Até hoje a dúvida é se realmente havia uma briga de fato, e aí a gente gosta de preservar esse mistério, mas acima de tudo, a que ponto a gente também não quer negar a inteligência, a perspicaz, a saída de um lugar de expectativa que o Wilson produz aos olhos da sociedade. O Wilson confirma o quanto a pessoa pobre, preta, do interior, da favela, da rua, possui uma intelectualidade absurda, também é capaz de fazer leituras sociais, também é capaz de fazer análises sociais, a seu modo, a seu ver, dentro das suas possibilidades e dentro do seu conjunto, do seu inventário de conhecimento. O Wilson sai com referências cariocas, mas o que a gente muitas vezes não percebe é que o próprio Wilson, se não divulgador, talvez o criador, né, faz um desenho dessa malandragem carioca, não sendo carioca. Ou seja, o Wilson precisava não ser carioca para fazer a leitura de quem era o carioca. E hoje em dia nós estamos na academia estudando essas interpretações, né? Essas leituras. Então, eu faço uma leitura muito peculiar de que há sim aspectos de racismo quando compositores da inteligência de Wilson Batista, Cartola, entre outros, são reconhecidos tardiamente ou não tão amplamente reconhecidos. E principalmente, eu acho que em Wilson Batista isso se confirma muito, porque não é a referência que se faz a ele não é exatamente a polêmica, mas a Noel Rosa, que é o oposto, em termos de figura representativa, ao Wilson Batista. Então a gente tem que começar a refletir sobre que memórias a gente está preservando, que recortes nós estamos fazendo, né? A gente puxa só uma ponta de uma obra imensa, de uma obra
linda para fazer referência a uma pessoa branca. É o caso de Wilson com a polêmica. Então, toda esse apagamento, esse esquecimento, ele é, na verdade, mais um reflexo de um sistema racista que faz aí as suas seleções e suas discriminações de um modo bastante sofisticado, principalmente dentro dos setores culturais. Chico de Aguiar sempre defendeu que a maior vocação musical de Campos talvez seja para o samba. O samba, em seus primórdios, foi uma música produzida principalmente por negros e mestiços. E a história de Campos é cheia de conexões entre artistas da cidade e do Rio de Janeiro, onde nasceu o samba. Quando a gente resolve citar artistas de samba nascidos em Campos, sempre se esquece de algum, ou de vários. Da década de 30 até de 70, para ficar num período com o maior número de artistas do gênero, nós encontramos no samba compositores ou intérpretes campistas como Wilson Batista, Jorginho Peçanha da Império Serrano, Délcio Carvalho, Jurandir da Mangueira, Aloysio Machado, Sebastião Mota, Ataíde Dias, Roberto Ribeiro, Joel Teixeira e muitos outros. Eu sou Júlio César Vieira da Mota, primogênito do grande Sebastião Mota, compositor campista com músicas reconhecidas no mundo todo. Ele nasceu no interior, Poço Gordo, e passou a infância lá. E isso marcou a sua experiência de vida e trouxe com que ele pudesse mais tarde usar essa vivência. E em Campos, conviveu com a vida boêmia, assimilando todas as vicissitudes que ela poderia oferecer, e o álcool. Segundo ele, tudo que ele era, ele devia ao álcool. Eu era ainda criança quando ele gravou a primeira música, Ponta de Cigarro, uma cantora, Jucila Silva, que era cantora aqui de Campos. E depois teve várias outras músicas, Castigo do Céu, Cobra Venenosa, Nova Capital, e chegou a Fechei a Porta, música com o primeiro lugar no Carnaval Carioca. Essa música teve aproximadamente quase 100 regravações de artistas brasileiros e estrangeiros. Eu acho que a influência que Délcio teve de Campos foi a infância e a juventude. O pai dele era músico da Lira de Apolo. O irmão foi compositor de uma escola de samba de Campos. Ele já fazia suas composições quando garoto, né? Mas não sei se Campos teve alguma influência, quer dizer, a influência que ele teve em matéria de música foi ouvindo rádio. Rádio que hoje em dia já não existe mais nenhuma do nível da Rádio Nacional, Rádio Tupi, aqui do Rio de Janeiro, em que cantavam grandes cantores. Délcio era apaixonado por Francisco Alves, por Orlando Silva, que cantavam músicas dos grandes compositores da época, né? Alcir Pires Vermelho. Ele foi cantor da noite em Campos, ainda menor de idade, escondido do pai. E quando veio para o Rio, continuou cantando na noite. Ele veio muito jovem para cá, veio servir exército, né? Délcio é de 1939. Eu acho que para um campista que chegou no Rio de Janeiro na década de 70, 60, né? Ele estava com 18 anos, na época de 50, 60, por aí, ele conseguiu chegar muito, mas muito grande, um caminho muito longo, muito sofrido, mas conseguiu chegar num lugar de destaque. Délcio tem inúmeros sucessos, começou com Esperanças Perdidas, gravado por Originais do Samba, que foi seu primeiro grande sucesso. Os grandes parceiros que ele teve aqui no Rio, né? Noca, Dona Ivone,
Jorge Simas, Ivor Lancelotti, grande parceiro, Mário Lago Filho, enfim, essas pessoas todas levaram Délcio, e ele, com a capacidade dele, chegou a um lugar realmente de respeito no meio musical brasileiro. Você não pode falar de música popular brasileira sem citar Délcio Carvalho. Se não citar, está cometendo um grande erro. O obstáculo que enfrentou na carreira foram muitos, inclusive as concorrências, né? E Délcio com certeza foi um grande concorrente, porque era um excelente cantor, um excelente compositor. Então eu acho que a grande dificuldade do Délcio foi o próprio meio, que queria afastá-lo para não concorrer, isso sim. Mas não tem jeito, o lugar dele estava marcado, ele foi indo, e com certeza hoje em dia, quando você fala de música popular brasileira, você tem que citar Délcio Carvalho, querendo ou não. Todo mundo fala na Ivone Lara e Délcio Carvalho, nunca citado, né? Isso por culpa da própria Ivone, por culpa do próprio meio jornalístico, que não toma conhecimento, não sabe, não procura saber. Porque se o jornalista que foi que entrevistou a Ivone falasse do parceiro, ela falava do parceiro. Mas se o repórter não soubesse da parceria do Délcio Carvalho, ela também deixava passar, com a sua vaidade, né, com as suas... uma coisa boba. E com isso você deixou de conhecer o Délcio com mais frequência. Eu sempre falo, se você cantar alguma música da Ivone Lara de parceria com o Délcio e não citar Délcio Carvalho, por favor, em vez de cantar, assovie, porque a melodia da Ivone, a letra é do Délcio. Então, se você cantar Délcio Carvalho e Ivone Lara, não disser o nome do Délcio, por favor, não cante. Assovia, porque é melhor, né? Fica mais justo, mais honesto, né? A Ivone veio para o meio através do Délcio. Délcio trouxe a Ivone. Todo mundo pensa que é o contrário, né? Que a dona Ivone lançou Délcio Carvalho. Não, Délcio Carvalho tem inúmeros sucessos. Eu falo, por exemplo, eu tenho o Instituto Délcio Carvalho, que toda segunda-feira lança uma música do Délcio Carvalho gravada durante a vida dele. Até hoje eu não toquei nenhuma parceria da Ivone com Délcio, e eu já estou chegando no vídeo número 100. E por aí ainda tem mais uns 200 vídeos para fazer. Então, a Ivone não trouxe o Délcio. Agora, Délcio trouxe a Ivone. Porque assim que o Silas de Oliveira morreu, ele estava perto do Silas, e a primeira coisa que passou na cabeça foi fazer uma música. E fez a música. E estava com o Clóvis Carpino, que era um fotógrafo, grande amigo nosso, e ele pediu para levá-lo até a Ivone, porque ele queria que a Ivone, porque ele citava uma música da Ivone, que são os 5 bailes da história do Rio, que é a parceria da Ivone com Bacalhau e Silas de Oliveira. E a partir daí, o seu Oscar, marido da dona Ivone, grande figura, foi que fez essa parceria, que ele percebeu no Délcio a capacidade do Délcio, e disse, pô, Délcio, vem aqui todo sábado e tal, a Ivone está cheia de música, vem botar letra nas músicas da Ivone. E aí começou a parceria da Ivone com o Délcio, que a partir daí, todo sábado, o Délcio ia lá fazer música com a Ivone, aproveitava, rangava, porque a comida da dona Ivone era muito boa, e fazia música, e com isso tem mais de 40 músicas de parceria. Mas ele trouxe a Ivone com sucesso Sonho Meu, com sucesso Acreditar, e mais de 40 músicas gravadas, né? O Brasil sempre teve uma linha de música romântica. Desde o início da música popular urbana, essa linha se expressou por meio de vários gêneros, como a modinha, o samba-canção. A partir da década de 60, depois da chamada Jovem Guarda, surgiram artistas genérica e até preconceituosamente identificados como cafonas. O nome de maior sucesso de todos esses que saiu de Campos foi Evaldo Braga. No ano passado, 2021, eu tive a oportunidade de organizar um evento de Campos, o Festival Doces Palavras, uma live sobre Evaldo Braga com o biógrafo dele, Gonçalo Júnior, autor desse livro. A live está disponível no YouTube.
Nessa linha de música romântica, dois outros campistas de projeção nacional foram Ronaldo Lopes e Dom Américo. Dom Américo não só na música romântica, por sua carreira de cantor de baile, com um repertório bem eclético. Eu me lembro do dia que meu pai chegou na Poligram para o dia do lançamento do seu LP, Luminosidade, né? Chegou na Poligram, a Poligram lotada, o estacionamento lotado, aquele monte de gente. Ele chegou, entrou, tomou aquele susto e falou para o segurança: amigo, o que tá vindo aí hoje, cara? A segurança: cara, hoje é sua festa, cara, tá todo mundo aí te esperando, é o lançamento do seu LP. E cara, isso tudo é para mim, isso tudo é para você. E chegou lá, foi uma festa só, os artistas da Poligram, a diretoria toda, o presidente, todo mundo aguardando o Dom Américo para o lançamento do seu LP. E foi sensacional. Tudo começou no final dos anos 60, na banda The Kings, de São João da Barra, né, Rio de Janeiro. Aliás, um pouco antes, no Teatro Municipal de São João da Barra, ele imitando o Agnaldo Timóteo, imitando Calbi Peixoto, assim como outros artistas. Isso encantou muita gente e acabou sendo chamado para a banda The Kings de São João da Barra em 1969 e seguiu até 1975 na The Kings de São João da Barra, e onde ele foi chamado em 75 para a banda Apolo 7 de Minas Gerais, Tombos, Minas Gerais, e ficou em Tombos até 1981, né? Quando então ele voltou, aí veio para Campos, na banda Abertura, né? Onde também foi um sucesso total. E em 96 ele começou um projeto novo, Dom Américo e seus comparsas, né? Onde ele ficou até falecer. Meu pai, desde criança, assim como na adolescência, estudou a vida toda na Escola Agrícola de Campos e depois passou a lecionar, né, na Escola Agrícola. E foi numa dessas aulas práticas, ele foi convidado aqui no cemitério Campo da Paz, em Campos dos Goytacazes, para fazer um jardim na frente do Campo da Paz. E lá conheceu os diretores, né, do cemitério e foi convidado para trabalhar lá, né, a ser o gerente do Campo da Paz, onde ficou durante 16 anos, por 16 anos. Mas como todo músico, quando a música está na veia, né, a gente deixa tudo de lado. E passou por grandes gravadoras, BMG Ariola, Sony Music, Poligram. Aliás, foi na Poligram que houve uma mudança no nome dele, né? Em princípio era Oswaldão, né? Mudou para Oswaldo Américo, depois que é o nome dele, real. E na Poligram, quando foi lançar, né, o disco dele na época, sentou ele, o Roberto Menescal e mais um outro diretor da gravadora e começaram a discutir a questão do nome, né? Aí, em princípio, ele queria lançar o Oswaldão, mas aí, Oswaldão é cantor, parece ser cantor de samba, né? E ele estava lançando uma coisa romântica, um funk melody também, então não colava muito. Oswaldo Américo, não, Oswaldo Américo é nome de político. Então ficou naquela dúvida. Aí colocaram dois nomes lá, Amerix e Dom Américo, né? E ficou naquela dúvida e tal. Ele falou: cara, Dom Américo eu acho legal, porque meu filho, Apolo, quando ele era bebê, ele não conseguia falar Oswaldão, me chamava de Dão. Então acho legal. O Roberto Menescal é um cara legal, gostei, Dom, você tem esse lance de rei, né? Essa coisa de Dom e tal. Gostei, Dom Américo. E acabou ficando Dom Américo, né, na história por conta da Poligram e do Roberto Menescal. O trabalho que meu pai, que levou ele a voos mais altos, né, foi o Salsa Brasil, lançado pela BMG Ariola, né, em 1996, onde ele fez grandes shows, fez um show para 100 mil pessoas no Rio Grande do Sul, né? Mas na época a lambada estava em moda e tal, veio o grupo Carrapicho também na época, bombando, né? Então atrapalhou um pouco o trabalho da BMG para com seu LP na época, e isso acabou atrapalhando um pouco, mas ele conseguiu voar bem alto, né? Onde ele foi os programas do Jô Soares, Ana Maria Braga, e grandes outros programas de televisão, e fez grandes shows pelo Brasil. Inclusive minha carreira fora da cidade, eu fui colocar back vocal
no projeto dele Salsa Brasil, né, da BMG Ariola, e lá estava um produtor chamado Cacá Moraes que me viu e falou: cara, eu vou precisar de você, e me levou para lá para cantar numa banda, um grupo chamado Pele de Gato, um grupo de pagode, onde eu fiquei por 2 anos, e foi uma experiência maravilhosa na minha vida. E eu comecei a cantar bem antes com meu pai, né? Aliás, comecei em 88, eu garoto, ainda criança, numa banda chamada New Campus Show, né? E 1 ano depois meu pai me viu cantando com essa banda e falou: garoto, já está na hora de você vir para mim, né? E me levou, eu criança ainda, né? Fui para a banda do meu pai, e onde fiquei até os finais do dia dele. E paralelo a isso, montei minha banda de 11 anos para cá, onde eu tenho minha carreira solo também, Apolo e Banda, onde eu faço casamentos, formaturas, bares, shoppings, né? E rodo tudo por aí. E tudo aprendi com meu paizão do Américo, né? Inclusive o timbre bem parecido, graças a Deus, né? Ele me deu essa dádiva. Existia tempos atrás uma certa barreira, não sei se é essa a palavra, né? Uma certa dificuldade para artistas do interior, né? E meu pai, ele perdeu muito com isso. Até existiam pessoas da própria gravadora e pessoas do meio que falavam muito isso com ele: o Dom, enquanto você não vier para o Rio, morar aqui no Rio, e estar aqui com a gente o tempo todo, a coisa não vai acontecer como deveria acontecer. Então eles pediam que meu pai deixasse, né, Campos e fosse morar no Rio, na capital, para estar lá o tempo todo. E meu pai falou: cara, se depender de eu largar minha cidade para estar aqui, para ir à luta, eu acho que eu nunca vou acontecer, porque eu não vou deixar minha cidade por nada. Ronaldo Lopes nasceu em 1941 e começou a cantar cedo, aos 16 anos. Inicialmente, ele se apresentava em estabelecimentos comerciais no centro da cidade, como uma confeitaria francesa, muito conhecida pelos campistas de décadas passadas. Depois, atuou como cantor em emissoras de rádio de Campos. A partir de 1962, registrou uma série de compactos, o primeiro deles já trazendo um grande sucesso de sua carreira, a música Valéria. Com o estabelecimento do formato LP, era comum que artistas em início de carreira começassem gravando compactos para serem testados no mercado. E aí depois estrearem em discos com mais faixas, os long playing, ou longa duração. Ronaldo Lopes ainda estava nesse período de entrada no mercado quando sofreu um acidente de carro, em 67. Isso dificultou sua carreira, só permitindo que ele gravasse o primeiro LP 10 anos mais tarde. E aí, com a produção de Abdias, que na CBS era responsável mais pela gravação de artistas de música de forró. Na época do acidente de carro de Ronaldo, ele já era contratado da CBS, a mesma gravadora de Roberto Carlos. Foi assim que gravou uma música feita exclusivamente para ele, por Roberto. Por Você, Esqueço Até de Mim. A carreira dele começou aqui em Campos, né? Inicialmente ele cantava nos comércios de Campos, né? Depois começou a cantar em boates, né? Nas boates em Campos. Então, ele tinha muitos amigos de rádio, conhecidos e tal. Os amigos dele, né, dessa época aí de rádio, de radialistas, chamava ele, né, para poder ir para o rádio, se apresentar. Era programas, né, específicos de calouros e tal, nas rádios aqui de Campos. Ele era convidado, ele ia lá, porque ele conhecia basicamente todo mundo, né, os radialistas. Então aí começou a aparecer nas rádios, cantar nas rádios. Aí foi quando então, depois, ele foi para o Rio de Janeiro. Né? Aí no Rio de Janeiro ele gravou vários compactos. Ele saiu daqui da cidade de Campos, né? Acho que na década de 60, né? Ele foi para o Rio de Janeiro em busca, né, do sonho dele, que era cantar, gravar e tal, apresentar a música dele. Mas na ocasião, na época, né, da gravação dos compactos, esse tempo, né, que ele gravou e que ele ficou na vida artística lá no Rio, lá ele cantou em rádios, ele cantou em boates, né? A música Valéria dele, né, foi o primeiro sucesso dele, assim, né? A música que
tornou ele mais conhecido. Foi através dessa música, através dessa música, e todo mundo, né, conheceu ele a partir dessa música e tal. Os amigos deles, né, daqui de rádio, todo mundo, né, quando você fala sobre ele, todo mundo fala da música Valério e tal. Então essa música foi a música que basicamente foi o pontapé, né? Foi a música que levou o meu pai para o conhecimento, né? E reconhecimento. Valério, ele foi, qualquer um falar em Valério sabe, conhece, que ele fez sucesso aqui com essa música, Valério. Nessa ocasião em que eles tinham, né, esse contato mais próximo, em que eles estavam ali envolvidos com gravador e tal, surgiu essa amizade, né, que tinha entre ele e Roberto. Então o Roberto um dia chegou e falou para ele: eu vou fazer uma música, vou escrever uma música para você gravar. E o Roberto Carlos fez essa música, Por Você Esqueça Até de Mim, fez para ele. Ele gravou esse compacto simples. Foi feita exclusivo para ele, né? O Roberto entregou a música para ele gravar. E nesse intervalo aí da gravação dos compactos até ele gravar o primeiro disco, né, ele sofreu um acidente, né, e esse acidente deixou ele fora, né, do percurso das coisas aí durante bastante tempo, né. Ele tinha vindo, parece que ele tinha vindo para um show, estava com um amigo dele. O amigo dele estava correndo muito, aí bateu com o carro. E ele, o carona, foi que levou pior. Aí a maçaneta da porta, né, entrou aqui assim na perna dele, quebrou isso tudo aqui. Foram meses, quase um ano internado. Não podia cantar, ele também teve o maxilar afetado também no acidente, então até para ele falar foi complicado, era difícil. Ele não conseguia falar e tal, muito menos cantar, né? Ele teve que fazer tratamento com fonoaudiólogo também para ajudar a falar de novo, a cantar de novo e tal. Então isso durou muito tempo, muito tempo. Ele foi voltando aos poucos, de bengala, cantando com a perna engessada. Ele conheceu o Abdias, aí Abdias gravou, né? Ele gravou esse LP com o Abdias. Aí ele reuniu uma turma de cantores que ele foi o produtor, que ele era o produtor, e foram fazer uma turnê pelo norte, nordeste. Levaram de 2 a 3 meses por aí. Apesar do meu pai ter vindo para cá, né, e terminado o restante dos dias e tal em Campos, né, mas ele teve muita história fora daqui. E essas histórias dele são histórias de música de todos esses artistas, né, que hoje todo mundo conhece. Então eram todos amigos, né, todos conhecidos. Cantou várias vezes junto com o Agnaldo Timóteo. Carlos Alberto também gravou uma música dele também, que ele fez também, né, ele compôs. Carlos Alberto gravou. Tem essa música, né, são em mais de um disco, né? Em mais de um disco o Carlos Alberto gravou música dele. A música dele, ela, por conta da modernidade, né, como ele gostava de falar, da modernidade, da música mais nova, acabou que a música dele, que era o romântico, né, ele começou a perder espaço para a modernidade, né, que era, né, o novo MPB, que aí entrou também forró, axé, né, essas músicas mais populares, né, de rádio e TV, e acabou que essa música, né, romântica, ela acabou ficando restrita e a um nicho, né, específico, perdendo espaço de mercado, né, para as músicas mais novas e mais populares e tal. E isso foi um pouco da dificuldade que ele encontrou, né, depois até para retornar, depois do retorno dele, né, a música, né, a vida de músico e tal. Independente de ter espaço ou não, ele já tinha um nome, já tinha feito um nome, já tinha, né, consolidado carreira no mercado e tal. Então sempre teve espaço, até por apoio de gravadora e tal. De Campos também saiu para os Estados Unidos um cantor mais ligado à bossa nova e ao jazz,
que é o Péricles Emanuel. Eu fui descoberto nas ruas de Campos dos 12 para os 13 anos por Amaury, dos Reis Jovinianos. Ele insistiu para que eu fosse com ele para o Sesc, porque ele estava buscando garotos da minha idade para participar de um espetáculo dirigido pelo professor Horávio de Campos Soares. Chegando ao Sesc, eu conheci a Dorinha Viana, a professora Vilma Rangel Braga, e decidi ser artista a partir daquele momento dentro do Sesc. A Amaury Joviniano fazia as coreografias de todas as peças teatrais, não só do Sesc, como também do Teatro Procópio Ferreira. No Teatro Procópio Ferreira, eu tive a oportunidade de assistir às leituras dos grandes clássicos. A minha inclinação para o jazz se deu através também do Amaury Joviniano, que ele ia à minha casa e levava os discos da Ella Fitzgerald, da Sarah Vaughan, Billie Holiday, Dinah Washington, Lenny Everson, Elis Regina, e dali se deu a minha inclinação para o jazz. Eu tive a honra de ter sido convidado pelo jornalista Aloysio Balbi para defender a música dele, a cena de teatro, no Festival de Música da Primavera em Campos, em 1990. Defendi a música de Aloysio Balbi, ganhamos o primeiro lugar e eu também ganhei o prêmio como melhor intérprete. No ano seguinte, eu defendi a música da professora Sheila Regina Rodrigues, intitulada, se não me falha a memória, No Cio dos Animais. Não consegui classificar a música de Sheila Regina Rodrigues em primeiro lugar, mas eu ganhei novamente como melhor intérprete. E quanto ao disco, a minha primeira gravação foi a Fundação Cultural, jornalista Oswaldo Lima, patrocinou um disco com a música de todos os vencedores do festival. Eu gravei o Cena de Teatro. Comecei a cantar profissionalmente com Luiz Carlos da Silva Ramos, em Campos, um cantor que ele tinha, faltou o trabalho, ele me convidou e eu comecei a cantar, aprendi tudo com o Luiz Carlos da Silva Ramos. O Luiz Carlos da Silva Ramos me preparou para as orquestras no Rio de Janeiro, me ensinou muita coisa, eu devo muito a este senhor, um grande músico da nossa cidade. Eu tive muito incentivo na minha cidade, né? Eu tive muito incentivo, eu fui incentivado pelo saudoso Alvinho, que acreditava nos meus talentos, o Múcio Davi, o guitarrista Múcio Davi, aliás é baixista, né? O baixista Múcio Davi, a cantora Sônia Maria, a cantora Isabel Cristina Silva Ferreira, né? Porque eu tinha como ídolos Dom Américo, Sônia Maria, Alba Valéria, Eros Lopes Júnior, até gravei uma canção dele recentemente chamada Museu de Cera. Todas essas pessoas que eu citei foram um grande incentivo na minha carreira, no meu começo em Campos. E obstáculos eu não lembro de ter sofrido nenhum obstáculo, né? Eu era privilegiado, fui uma pessoa privilegiada, as pessoas que me criaram me protegiam, né? Me davam de tudo, do bom e do melhor. Eu não lembro de nenhum obstáculo, pelo contrário, eu fui privilegiado em muitas coisas, incentivado. O que aconteceu, assim, a nível de frustração, é que quando eu ganhei o melhor intérprete pela segunda vez pelo festival da Prefeitura de Campos, uma vez o telefone toca na minha casa, era da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, eles me convidando para eu ir para o Palácio da Cultura, que eles queriam patrocinar um show para mim. E aí eu chegando lá, na fundação, a menina que me atendeu, ela falou assim, você é o Péricles? Assim, eu sou eu. Sim, mas ela, cadê seus empresários? Cadê os seus representantes? Aí a menina me deixou aí numa sala e eu pude observar que na época tinha um grupo chamado a Banda Massa e tinha o todo consagrado Dom Américo, né, que na época era o Oswaldão, e aí eu estou vendo essa gente entrar toda com empresários, com
as pessoas que representavam eles e essa coisa toda. E essa menina me deixou aí esperando, ao Deus dará. Se trancaram lá, acabou a reunião e eu esperando. E depois, quando acabou a reunião, você tá indo aí? Eu falei, claro que eu tô aqui, você me chamou. Tá entendendo? A reunião acabou, você me desculpe. Aí eu saí de lá muito aborrecido com isso, né? E esse foi um episódio desagradável da época na minha vida. E que mais? A outra coisa, a Sheila Regina Rodrigues foi uma defensora do meu talento. Essa mulher fez tudo por mim em Campos. Colocava o meu nome nas colunas sociais, que ela assinava uma coluna social em Campos. Ela sempre me incentivou muito, muito, muito mesmo. Então ela, a Sheila Regina, que conhecia muita gente em Campos, de muita influência, ela foi a um empresário, não me esqueço disso, ela foi uma empresária porque nós tínhamos a ambição de fazer um show. Seria meu debut, e no show, o grande intérprete que ganhou 2 vezes consecutivas, né? Aí ela falou, correndo atrás, pedindo patrocínio. Aí o cara, o dono lá da loja, falou assim, quantos anos ele tem? Ele tem 27 anos. Ah, tá muito velho. E aí eu não consegui fazer o show em Campos, né? Houve essas intempéries, houve essas frustrações, mas eu não posso dizer que Campos não me deu chance. Aqui fala Péricles Emanuel, artista radicado nos Estados Unidos, com mais de 39 anos de carreira, tendo passado por vários estados do Brasil, trabalhando como cantor, bailarino e artista, e depois ter enveredado no México, Miami, Japão, África, Las Vegas por 15 anos, como hand balancing contortionist, cantor e ator, e agora eu estou aqui radicado em Huntington Beach, Califórnia. O rock é um outro gênero musical a que vários artistas campistas aderiram, alguns tendo, obviamente, projeção fora do município. Desde pelo menos os tempos da Jovem Guarda, começaram a aparecer na cidade conjuntos e artistas ligados ao gênero. No final da década de 60, grupos de baile como Hot Boys, Venenosos, tocavam covers de músicas de sucesso do rock nessa época. Já na década de 70, aparecem alguns nomes de rock em Campos com produção autoral. O grande destaque nessa época é a banda Lúcia Lúcifer, ou simplesmente Lúcia. Um dos integrantes da Lúcia, Luiz Ribeiro, formou mais tarde bandas como o Aviadores do Brasil, que ao longo de sua carreira gravou alguns discos. Entre os vários artistas de rock na cidade, um outro com longa carreira e atuação até hoje, desde a década de 80, é Help Space. Ele desenvolve carreira solo, sendo mais popular por trabalhos de tributo a Raul Seixas, mas também já tendo gravado CDs com músicas autorais. Helbis também integrou bandas de heavy metal, como a Safira e a Kalevala. Com a Kalevala, Helbis lançou o LP Myths and Legends, em 2001, pelo selo Dias Irae, com músicas cantadas em português e inglês. Esse disco teve uma boa recepção da crítica especializada na época. A produção de rock continua forte em Campos, entre os artistas de maior projeção no gênero fora do município. Alguns hoje lançam discos em plataformas digitais, por gravadoras e selos nacionais, estrangeiros. E já há na cidade rádios web com atenção especial à produção musical local, não só de rock, mas também de outros gêneros. O heavy metal aqui no Brasil é um processo muito interessante, culturalmente falando, porque apesar do heavy metal ter vindo de fora, né, não é um gênero propriamente brasileiro, é um estilo que acabou contagiando o mundo todo, né? O metal extremo é um público que é específico, não é uma coisa tão popular, né? Mas é legal, né? É o mesmo lado
ruim da galera ter o metal como uma religião é uma coisa boa também, né? Porque as pessoas levam a sério e pesquisam e ouvem, né? O metal brasileiro, apesar dele não ser muito amplamente conhecido, assim, mainstream, né? Não é mainstream aqui no Brasil, por exemplo, o Japão é um grande consumidor do metal brasileiro. E alguns países na Europa também. Então existe essa ponte, sabe? Essa coisa do metal. A gente ouve muito histórias de bandas europeias ali que ficavam conhecendo outras bandas na troca de fita cassete. E, pô, Sarcófago mesmo fez isso, né? Mandou fitinha cassete para bandas, Sepultura fez isso para bandas europeias e a galera recebia material de lá também. Então, esse tráfico de música que o metal proporciona é uma coisa legal também. Eu sou um cantor e compositor aqui do município de Campos dos Goytacazes. Eu sou vocalista de heavy metal e as minhas composições são todas em cima disso. Eu conheci o estilo aos 15 anos, mas eu já estudava música desde os 12. Mas foi a partir do momento em que eu conheci o heavy metal que eu comecei que eu me descobri enquanto músico, que eu me identifiquei com o estilo e falei, bom, é isso aí que eu quero fazer. Desde a adolescência eu já sabia que era isso que eu queria fazer profissionalmente. Apesar de ter estudado algumas outras coisas, começado algumas faculdades, eu acabei terminando na faculdade de música, né? Eu fiz bacharelado em canto e desde a adolescência eu já comecei a compor algumas músicas, eu fiz algumas amizades, aí, como é comum na adolescência, né? Eu entrei em algumas bandas de rock e um pouco depois de metal, como tecladista, como vocalista. E de lá para cá eu venho compondo, venho experimentando e tudo mais. A Clássicos Eternos foi uma banda que a gente começou com o intuito de sacanear o metal, né? Era uma banda de metal que a gente criou para tirar um sarro da seriedade do metal, né? Nessa época, lá em 1999, eu tinha 18 anos, o Rodrigo um pouquinho mais, eu não me lembro exatamente, mas o objetivo nosso era realmente esse, era fazer um som pesado para tirar sarro daquela galera que levava o metal muito a sério, como uma religião. Com medo assim, de tomar porrada dessa galera do metal, que levava o metal muito a sério e tal, a gente resolveu não assinar nossos nomes. Então, a gente resolveu usar os palavrões muito comuns aqui de Campos dos Goytacazes e eu virei Estopor, o Rodrigo virou Lamparão e o Jomar, que foi um cara que ficou na banda por um tempo e depois saiu, escolheu o Cabrunco. Cabrunco talvez seja o mais conhecido da gente aqui, né? O intuito dessa banda mesmo era dar essa escrotizada com metal e gravar principalmente, porque em 99 a gente já tinha internet, mas a gente não tinha tanto acesso a estúdio. Hoje em dia qualquer um consegue fazer uma gravação no seu home studio. Naquela época fazer isso era muito difícil. E o Clássicos Eternos ele tem esse significado importante pra gente. A gente conseguiu fazer as nossas próprias músicas e gravar as nossas próprias músicas a gente mesmo. Então a banda era um grande experimento de gravação. A gente achava que não ia dar em nada, mas quem começou tendo contato com a Clássicos começou a gostar. E o pessoal começou a pedir show pra gente. Nesse momento pouca gente sabia quem era quem, mas quando a gente foi pro palco, inclusive o primeiro show nosso, a gente estava com muito medo de tomar uma lata de cerveja na cara, assim. Mas a gente fez o show e foi muito divertido. Os nossos shows, eles passaram a acontecer com uma frequência um pouco maior, aí por essa década de 2000 até 2010. E sempre a gente misturava um pouco de música do Slayer, música do Sepultura, mas sempre tirando o sarro das músicas e tocando as nossas composições. Então, no final de 2018, que eu falei assim, não, chega, eu tenho que gravar as minhas músicas, eu teneu que fazer o meu trabalho, que era para isso que eu tinha me preparado, né? Nossas músicas, a gente fazia uma música, botava no SoundCloud para baixar. Se eu não me lembro se era SoundCloud, se era Napster, se era algum outro veículo desses de baixar MP3. E também gravava em fitinha para as pessoas, né? Uma pessoa ou outra tinha as fitas cassetes, copiava para outras pessoas e a coisa foi se difundindo assim. Em 2011, o Rodrigo Manhães chamou a atenção para a gente que uma banda alemã, uma banda quase impronunciável, que é a Japanese Kampfvorführer, sei lá, ela estava encerrando as atividades e eles estavam abrindo uma espécie de concurso
para qualquer banda que quisesse fazer uma versão da música deles e enviar para eles. As melhores bandas entravam num disco que ia ser prensado e tal. E depois eles receberam tanto material que eles disseram que, vamos dizer assim, uma segunda parte dessas bandas que não foram escolhidas para entrar no vinil acabaram entrando no CD. E nós fomos escolhidos, gravando uma música deles, nós fomos escolhidos para entrar no LP mesmo, ao lado de, por exemplo, Desalmado, que é uma banda aqui do Brasil, a banda de São Paulo, que tem uma importância muito grande para o cenário metal do Brasil e tal. E aí nós saímos nesse LP. Foi muito interessante ouvir do baterista da banda que a nossa versão da música ficou mais legal do que a versão que eles mesmos fizeram na música, né? Então, e é muito interessante também pegar aqui o disco e perceber que eles colocaram aqui que a nossa é uma versão em português da música, sendo que a gente tentou cantar em alemão. Só que a forma de cantar o alemão do Rodrigo foi tão, mesmo que eles tenham se esforçado pra cacete, foi uma forma tão portuguesada que eles colocaram aqui, que é a versão em português, mas ele estava cantando em alemão. Esse LP que saiu em 180 gramas, né, um LP duplo, com a capa gatefold e tal, foi todo um LP de luxo, assim, ele foi vendido para o mundo todo. Então a nossa banda, que não tinha importância nenhuma, se tornou uma coisa que se espalhou por todo o cenário do grindcore do mundo, né? E isso foi uma coisa muito legal e nada esperada para nós, que a gente estava ali só fazendo uma coisa de bobeira. E detalhe, fomos nós que gravamos, mixamos e masterizamos essa música também. A gente fez tudo e mandou para eles. Aquele conhecimento que a gente começou lá em 99, em 2011 a gente usou, e é essa mixagem que está no LP junto com a mixagem de outras bandas. Em dezembro de 2018, eu entrei em contato com o Estúdio Fusão, em São Paulo, que eu queria gravar um EP. Na verdade, a minha ideia era gravar um EP de 2 a 4 músicas. Mas aí, conversando com o produtor, eu logo falei com o Thiago Bianchi, ele me instruiu a gravar um álbum que seria mais interessante, a gente teria 10 faixas, poderia explorar mais, muito mais, né, musicalmente. Aí, encontrei com ele em março de 2019, fui lá ao estúdio, ele me convidou para conhecer o estúdio, o Edu Falaschi estava lá, foi um momento que eu pude também ter um mergulho muito grande dentro da música, tinha orquestra gravando os prés, e fazendo os ensaios gerais para o show que teria. Então eu conheci o Edu, conheci o Thiago, conversei com o Thiago, assinei contrato com ele, e de lá para cá começaram as gravações. Eu não tinha banda, né? Então seria um disco solo, um álbum solo. Aí eu tive que contratar os músicos, aí cada um foi fazendo suas partes, criando os seus arranjos. Nisso veio 2020, pandemia, segurou um pouquinho o projeto, né? Mas aí eu acabei conseguindo lançar o meu primeiro single em dezembro de 2021, 17 de dezembro. Já lancei o meu segundo single, agora em fevereiro, dia 18 de fevereiro. E lancei alguns vídeos, já fiz o meu canal no YouTube. O meu primeiro single, Feel, vai ser lançado na Europa, vai abrir, na verdade, vai ser a primeira faixa de um álbum, que é uma coletânea, né? Vão ter várias outras bandas. A minha vai estar abrindo esse disco. Eu fiquei muito feliz com esse acontecimento, né? Pela gravadora, eu fui contratado por uma gravadora, fui convidado, né, por essa gravadora para fazer para a gente estar trabalhando junto para o lançamento do meu álbum, que deve acontecer no final do primeiro semestre de 2022, ainda esse ano. A Clássicos Eternos, ela foi chamada para um festival de música aqui em Campos, eu não estou me lembrando agora do festival, qual o nome do festival, mas a gente tocou dentro do Palácio da Cultura, concorrendo com outras bandas de rock também aqui da cidade, e nós ganhamos uma etapa disso daí. E foi muito interessante ver que uma banda que não tinha pretensão nenhuma chegou a ganhar esse tipo de festival. Inclusive, uma das músicas que mais chamou atenção foi uma música nossa que tinha 2 segundos de duração, né? Que é De Mil Passará, de 2000 Não Passará. Então, isso daí chamou muita atenção da galera. E a gente realmente conseguiu ir para a segunda etapa desse festival, tocamos lá, existe um DVD gravado disso, desse show também. Nessa mesma época ali, desse festival, lá para 2012, 2013, foi a época também que eu comecei uma banda nova, que foi a Varney, que existe até hoje.
E essa banda é a banda que realmente eu estava interessado em fazer material e compor material de forma séria, com um objetivo sério. E realmente foi uma banda que foi colhendo frutos bem interessantes. Em 2013 a gente lançou um EP que ficou como o melhor EP do ano em vários sites do Brasil, e a gente começou a ser ouvido também em outros países, tipo até na Ásia. A gente não entendeu porque tinha tanta gente ouvindo a gente na Ásia e tal. Em 2016 a gente fez o segundo álbum nosso, o segundo lançamento, né? Foi um álbum conceitual, que é o Disco Fantasma. E agora, no meio da pandemia, a gente fez o nosso terceiro álbum, que foi um álbum todo feito à distância, cada um gravou de casa mesmo, e depois a gente uniu tudo isso e fizemos um disco conceitual, falando da questão da idealização. Então, na verdade, todos os trabalhos nossos têm algum conceito que interliga as músicas. Existe o folk metal, né, que é lá fora, né, que é mais, esse termo é mais utilizado quando o metal mistura música celta e tudo mais, mas isso é uma coisa deles lá, né, do pessoal lá da Europa. Agora, quando se fala em Brasil, há essa mistura do baião, do maracatu com o heavy metal. E uma das 10 faixas do meu álbum é uma música em que eu faço essa mistura, né, do heavy metal, do power metal, inclusive um metal bem pesado, com os vocais clássicos desse estilo, que são mais agudos, e com o ritmo do baião misturado. Então, acho isso muito, muito interessante, poder trabalhar, poder mostrar para o mundo que o brasileiro consegue fazer heavy metal, utilizar outros estilos como música clássica e tudo mais, e consegue integrar tudo isso com ritmos brasileiros e poder mostrar isso para o pessoal lá fora. O pessoal gosta bastante, o pessoal acha muito interessante. Nós estamos num selo da Warner Music. Inclusive, o primeiro clipe desse disco Ideal, que foi a música Ideal, a música que dá nome ao disco, eles até divulgaram mais a gente por ser uma música mais punk, mais industrial, uma coisa um pouco mais incomum, porque todo mundo espera que entre para o Warner Music um pop rock, uma coisa adocicada e tal. E a gente fez uma coisa bem ácida, né? Fizemos também, nós mesmos gravamos o clipe, nós mesmos fizemos a edição, nós mesmos fizemos uma mixagem, masterização. Esse teve uma finalização de mixagem com um amigo nosso, o Nareba. É muito legal a gente ver que uma banda que a gente realmente escreve e tal, faz tudo certinho aqui em Campos, tem o seu material publicado, por exemplo, junto com artistas do Brasil que são muito importantes. Então, o nosso vídeo sai na mesma plataforma, no mesmo canal da Anitta, por exemplo. E nós estamos lá sendo vistos pelo público que também acaba vendo a Anitta e outros artistas aqui do Brasil. Trabalho com música há muito tempo, sou radialista desde a década de 80, final da década de 80. Fiz muitos programas, né, trazendo os músicos campistas, divulgando esses trabalhos. E hoje com a radiocaiana.com.br é muito mais fácil fazer isso. Eu incrementei o projeto Som na Garagem. Com a pandemia a gente deu uma parada, mas aqui a prioridade sempre são os músicos daqui da nossa cidade, as bandas, né, as novas revelações. É um prazer trabalhar divulgando essa música, mostrando a nossa cultura, né, cultura campista, principalmente no rock and roll, no jazz, né, na música popular brasileira, enfim. E também fico muito feliz de ter a Rádio Caiana como um porta-voz, né, porque a Caiana Discos foi um local onde os músicos se encontravam para conhecer música, para conversar, e tá aí. Esse é o grande lance, trabalhar com música autoral da nossa cidade. Sou um dos diretores da Rádio Goitacá Web, uma rádio que nasceu em 2021 e tem como objetivo, né, divulgar a música boa. Mas a música boa, não só aquela que toca nas rádios convencionais, né, e hoje nas diversas plataformas mais famosas, mas nós temos um compromisso, né, de ser o espaço para os artistas do Norte, Noroeste e Lagos do estado do Rio de Janeiro. A gente toca de tudo, né? A gente toca de samba, rock, jazz, blues, a gente mistura. E assim, a nossa preocupação maior é não rotular a rádio como sendo uma rádio voltada para aquele segmento X, né? Mas sendo aquela que vai ser o espaço para que os artistas possam se aproximar e utilizar o nosso canal para difundir a sua música, né? É bom lembrar que essa região, Norte, Noroeste e Lagos, é uma região que há mais de 3 décadas
oferta ao mundo, né, artistas de diversos segmentos, né, e alguns já até voaram, outros já estão numa cena internacional, já alcançaram o seu objetivo, que é levar a sua música aos 4 cantos do mundo, mas existe uma grande necessidade de hoje termos um canal vivo. Então a gente entende que, já que o mercado ele se fecha para alguns artistas, né, ele escolhe, nós vamos fazer o inverso. Nós vamos aqui abrir o espaço, né, estamos fazendo inclusive isso, né, abrir o espaço para que todo artista tenha um canal aberto, né, que é hoje um veículo que nós conhecemos muito bem, né, como sendo aquele essencial que é a internet. Hoje todo mundo tem acesso à internet, então a Rádio Goitacá, ela ocupa um espaço na internet para difundir os artistas dessa região. E também com o objetivo claro, né, de ser a voz dos Goitacá no norte, noroeste, Lagos e no mundo. Discutir o apagamento de Wilson Batista em Campos é discutir o samba no cenário cultural de Campos. Em que lugar o samba está no cenário cultural de Campos? Porque se ele estiver num lugar de apagamento, é lá que o Wilson Batista de Oliveira estará. Um dos maiores sambistas de todos os tempos, para o Brasil inteiro, pode estar num lugar, num patamar de menor importância dentro da nossa cidade. Então, puxar o nome de Wilson Batista como um nome que deve ser preservado, um nome que deve ser valorizado, é puxar todo um universo chamado samba, que é genuíno na nossa cidade, que tem o seu lugar, que tem o seu jeito, que tem a sua cara na nossa cidade e que deve ter, sim, subir para uma prateleira de importância maior. Campos nunca deu a menor importância, não é só para o Délcio, não. Campos nunca deu nenhuma importância para os grandes músicos e grandes compositores que nasceram em Campos. Político não tem cultura, cara. Político tem grana. Então, o que dá voto? A cultura não dá voto para ninguém. Então, Campos nunca fez absolutamente nada por Délcio Carvalho. Absolutamente nada. Tirando algumas exceções. Em Campos ele sempre foi reconhecido, né, como artista da terra, como músico, compositor daqui, sempre foi muito respeitado, né, pelos amigos dele, tanto músicos como fãs, né, pessoas que gostavam da música dele, né, os amigos, radialistas, enfim. Então aqui na cidade ele sempre teve apoio e reconhecimento da musical aqui, né? De todo mundo aqui, né? Campos dos Goitacazes, São João da Barra e Quissamã fizeram grandes homenagens a meu pai, agora recente, né? O Teatro Trianon de Campos, por exemplo, agora tem a plateia chamada Plateia Dom Américo. A cidade de São João da Barra, onde tudo começou para o meu pai, tem uma avenida agora, a avenida que liga São João da Barra até a Praia de Atafona se chama agora Avenida Oswaldo Américo Ribeiro de Freitas, que é o nome dele. E Quissamã, né, agora tem uma rua, a antiga estrada do Goiabal, né, de Quissamã, que liga até a Praia de João Francisco, se chama agora Avenida Dom Américo. Aliás, falando em homenagem, eu não posso deixar de citar aqui, a banda marcial do Colégio Agrícola de Campos se chama Banda Marcial Oswaldo Américo Ribeiro de Freitas, onde ele também era instrutor da banda. Eu acho que existe um problema com a cultura mesmo, assim, na nossa região. Não incentivo a cultura, tudo bem que isso é um problema do país, né? Mas a gente sente que numa região com tantos artistas fazendo tantas coisas de qualidade, de forma tão profissional, a gente não tem realmente uma ajuda para fazer com que isso acabe indo mais para frente. Porque, cara, não adianta. Ninguém aqui está querendo fazer música para viver de música exclusivamente, tem esse sonho mais. A gente quer fazer arte, produzir material. E a gente espera que esse material ele seja divulgado, e seja ouvido, e seja compartilhado com as pessoas. Mas é muito difícil fazer isso no lugar que a gente está, cara. Porque para fazer a parte de divulgação é muita grana que rola. Então, se a gente tivesse realmente um apoio à cultura mesmo da nossa região, apoio dos artistas da região, que tem muita gente boa aqui,
com certeza a gente teria, por exemplo, o nome da cidade circulando por outras cidades, outras regiões, outros países, de uma forma muito mais interessante, muito mais importante para a gente também. Eu tenho um caso muito interessante para contar e que aconteceu entre ele e a grande cronista social da época, Ângela Bastos. Ângela perguntou a Sebastião: Sebastião, certamente quando você morrer, a cidade vai ter que te fazer uma homenagem dando um nome de rua, uma vila ou uma praça. O que você acha? Ao que papai respondeu: Ângela, eu não quero nada disso. Se puder me dar, eu quero ser nome de uma noite ou de um bar. Como após a sua morte, nem rua, nem praça, nem noite, nem bar foram oferecidos em sua homenagem, eu, no quintal da minha casa, num cantinho que era um orquidário, como acabou, eu resolvi fazer um barzinho e dei o nome Bar Sebastião Mota, que foi inaugurado quando mamãe ainda estava viva, e todos os descendentes dele, filhos, netos, sobrinhos, etc.